Olá, gente. Boa noite. Boa noite, nada. Boa tarde. Eu já estou aqui dizendo boa noite. Oi, Jane, tudo bem? Pessoal, vamos esperando aí a turma entrar. Voltei, né? Eu fiz aquela sequência de lives grande na semana passada, todos os dias. E hoje, essa semana, eu deixei vocês mais descansadinhos, né? Mas eu ontem vou contar pra vocês a minha motivação pra assistir, pra fazer essa live de hoje. Ontem eu vi uma live de uma neurocientista chamada Carla Tiepo, que eu adoro, sou aluna dela, de cursos que ela faz. E ela falou sobre um tema que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer essa casadinha, pegar essas informações que ela trouxe com as que eu já tinha anteriormente. E aí, o mais importante é a gente falar sobre essa questão, né, que eu coloquei lá no post, que eu tô vendo aí um monte de gente. Eu abri caixa de perguntas essa semana e tô respondendo já algumas. E muita gente falou sobre isso. Eu só penso em doce, eu só tô com vontade de comer doce. E aí é essa ajuda que eu quero trazer para vocês aprenderem por que acontece essa vontade, pra gente não se sentir totalmente culpado, mas se sentir com poder para agir diferente, né? Entendendo o que está acontecendo com você de fato, para que você consiga fazer escolhas melhores, escolhas mais racionais, certo? Então, o tema da live de hoje é esse, né? Por que nesse momento né, do distanciamento social, que as pessoas estão mais em casa, estão ansiosas e preocupadas, por que a vontade de comer é só de alimentos com muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Conte-me aí, gente, vocês estão enfrentando esse problema? As pessoas que já estão aí, me digam que se estão vivendo isso. Se só ficam pensando em preparar gordices, pratos muito calóricos, muito cheio de gordura, açúcar. Me contem aí como é que tá pra vocês, pra eu poder ter uma ideia do que tá acontecendo aí, tá? É muito comum também, eu tenho visto muitas pessoas que já estavam até construindo um estilo alimentar saudável, que estavam bem estruturadas e estão sucumbindo, estão voltando a comer essas coisas. E tem explicação, tá? Então fiquem aqui, compartilhem essa live, clica aqui no aviãozinho, ó, e manda para algumas pessoas. Aqui embaixo tem um aviãozinho, não tem? Clica ali, escolhe as pessoas que você vai convidar para vir assistir essa live com você, porque é informação de muito boa qualidade, informação científica que vai ajudar você a tomar melhores decisões aí, tá? E eu quero, antes da gente começar, deixar o pessoal entrando aí um pouquinho mais e falar para vocês que o povinho, viu? Eu fiz um post, 2 posts gigantescos falando sobre como fazer cardápio, gastei meu latim, escrevi horrores. Aí tem uns gatos pingados que foram lá e curtiram. Aí eu vou e posto uma foto de uma mensagem na geladeira falando assim: você não tá com fome, você tá entediado, sai daqui. E aí tem 1 milhão de curtidas. Aí eu fico pensando, gente, vontade de puxar a orelha desse povo, né? Ver conteúdo de qualidade não faz nada. Aí ver uma bobagem, curte até não poder mais. Mas eu tô brincando, podem curtir do jeito que vocês quiserem, é só uma constatação. É igualzinho quando a gente coloca, eu aqui no meu perfil não costumo colocar muitas receitas doces, né? E quando coloco é tudo low carb, né? Aí é assim, posta um prato de uma comida de verdade, de um almoço, o povo vai lá, o povo gosta, beleza, eu fico feliz. Aí vai lá e coloca um doce pra você ver. 750 mil curtidas, 388 trilhões de compartilhamentos, né? Mas porque todo mundo fica fissurado em açúcar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas vocês, deixa eu ver o que vocês falaram, se vocês estão passando por isso.
Jennifer tá dizendo que tinha perdido bastante peso, mas só estou engordando novamente. Jennifer, vamos parar com isso, tá? Fica aqui comigo que a gente vai discutir, a gente vai conversar e vamos voltar para os trilhos, tá? Aparecida, tem dia que é difícil mesmo. Uma vontade, é isso mesmo. Jane tá dizendo vontade de doce. Sandra falando que tá com muita vontade. Lucimeia falou que a ansiedade tá a 1000. Pois é, gente. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês em relação a isso. Ansiedade estar a 1000 é natural agora. A gente tem falado muito disso aqui. Não vou ficar repetindo pra vocês, tá? Ansiedade estar a 1000 é algo quase que natural agora. Todos nós estamos preocupados e ansiosos, certo? O que a gente não pode é continuar deixando isso tomar conta da gente. Nós vamos ter momentos de ansiedade durante o dia e a gente vai tratar de respirar fundo, de se acolher e de fazer alguma coisa para compensar essa ansiedade, para neutralizar um pouco essa ansiedade, certo? Mas, e a vontade de comer doce? Como é que fica? E aí eu quero falar pra vocês uma coisa também. Fiquem aqui comigo até o final, que no final eu vou contar uma novidade pra vocês, que vai ser bastante útil pra quem ouvir este chamado, tá? Então vamos lá. Existe uma razão fisiológica pra gente desejar comidas com muito açúcar, comidas com muita gordura, tá? O nosso cérebro humano, nosso cérebro humano foi desenvolvido, evoluiu em períodos de muita escassez de alimento. Então, o que acontecia? As pessoas que evoluíram, né, que sobreviveram a esses períodos de escassez, elas tinham um mecanismo que foi forjado aí na evolução, né, mais forte em relação a uma reação em cadeia que acontece quando a gente come alimentos muito calóricos. Então, o que acontece? Na época lá dos nossos homens das cavernas, a gente precisava, quando a gente encontrasse uma quantidade grande de alimento, a gente tinha que comer muito, porque a gente não sabia quando ia acontecer novamente. Então, o nosso cérebro, ele foi evoluindo e foi criando mecanismos para que coisas que eram essenciais, como comer, como procriar, reproduzir, fossem feitas. Então, ele queria que, diante da possibilidade de encontrar um alimento, que o homem corresse atrás desse alimento e fizesse tudo para encontrar esse alimento. Ele queria que o homem procriasse para perpetuar a espécie, certo? Então foram desenvolvidos, né? A evolução foi levando a se fortificarem esses mecanismos de prazer no cérebro. Então tudo que era essencial para o homem fazer, comer e procriar, por exemplo, envolvia um prazer. Por quê? Para o homem ir lá e fazer, né? Então é a mesma coisa. Pensa aí, vamos pensar no sexo. O orgasmo é uma forma de recompensa, né? Que gera intenso prazer e que os homens acabam querendo praticar essa ação porque gera muito prazer, certo? Mas a intenção evolutiva era fazer o homem procriar, né? E com a alimentação era a mesma coisa. Alimentos mais calóricos eram mais desejados porque significavam um aporte bom de calorias, né? Pro homem sobreviver por mais tempo com aquela grande quantidade de caloria que ele ia entrando, que ele ia consumindo. Então entendem que esse desejo por consumir alimentos mais calóricos é quase que biológico, fisiológico, né? Não tá relacionado só à sua força de vontade, não tá relacionado só a você não ter capacidade de dizer não. Existe uma força biológica aí, tá? Como eu expliquei numa live anterior, que eu falei das crenças, né? São circuitos neuronais que estão gravados dentro do cérebro, que estão lá, caminhos, né? Circuitos neuronais que são presentes lá no cérebro. Não é uma coisa etérea que tá nas nuvens, não. Isso é biológico, é fisiológico, é fisiologia, tá? Então você vai desejar por alimentos mais calóricos porque
o seu cérebro está pedindo por prazer, certo? E esses circuitos, o que acontece quando a gente come uma comida muito rica em açúcar, carboidrato, gorduras, né? O que acontece? Você vai atingir, isso vai através se você come o alimento, esse alimento vai chegar no seu estômago, vai começar o processo de digestão, vai cair na primeira porção do intestino e lá tem uma substância que se chama colecistoquinina, e a colecistoquinina que vai enviar para o cérebro essa mensagem de que tá chegando comida, e se essa comida for muito calórica, essa mensagem vai chegar lá no centro de prazer e vão falar, opa, tá chegando coisa boa aí, né? E aí é reforçado esse mecanismo do prazer, da sensação de prazer, e aí vem a recompensa. Seu cérebro gosta disso e ele vai gravar esse caminho. É bom, ó, tá chegando comida calórica. É bom para nós, para sobreviver. Mesmo que você esteja acima do peso, seu cérebro ele não entende muito a questão de que você está acima do peso. É lógico que envolvem vários outros neurotransmissores, vários outros hormônios estão envolvidos nessa questão da saciedade, mas no primeiro momento o cérebro entende que está chegando comida calórica, que é bom para a sobrevivência, e ele vai reforçando esses caminhos, e ele vai, esses caminhos eles se tornam preferenciais. O cérebro vai continuar te pedindo para alimentar esses circuitos do prazer. É por isso que quanto mais a gente come esse tipo de comida, mais a gente quer comer. Porque o cérebro fala assim, oba, gostei disso, manda mais, manda mais, manda mais, tá? Então é por isso que a gente entra nesses ciclos de ficar desejando por esse tipo de comida. Ok? E a indústria alimentícia, ela sabe muito bem disso e ela já cria os alimentos pensando neste mecanismo, né? Alimentos que são ricos em gordura, alimentos que são ricos em açúcar, alimentos que são crocantinhos, fazem aquele croque-croque, né? Tudo pensado para estimular ao máximo o prazer de comer, tá? E aí você não consegue parar, você quer comer mais, você quer comer mais daquilo ali, certo? Deixa eu ver, eu tenho uma colinha aqui, vocês sabem que eu preciso de colinha, né? Senão me perco totalmente, né? Então já falamos dos circuitos de recompensa. E aí, mesmo que nós... Aí vocês podem estar falando assim, poxa, Mônica, mas nosso cérebro já não evoluiu? O nosso cérebro já evoluiu sim, sabe? Mas esses circuitos, eles ainda prevalecem, né? Eles ainda prevalecem ali dentro do nosso sistema nervoso central, né? Mesmo que sejam sistemas mais primitivos, eles estão lá, tá bom? O que acontece é que nós estamos vivendo nesse momento de uma abundância de alimentos, né? E esses circuitos vão cada vez ficando mais reforçados, né? Toda vez que a gente come alguma coisa que ativa esse circuito, é liberado um hormônio que chama dopamina, e é a dopamina que traz essa sensação de prazer. E esse circuito, ele chega também até o nosso córtex frontal, pré-frontal, que é o nosso córtex, a nossa parte do cérebro que seria mais ou menos assim, dita como responsável pelo pensamento mais racional, né? Então ativa uma área mais primitiva, e aí depois chega no córtex cerebral e aí dá a sensação de saciedade. Ok, pode parar de comer. Só que esse circuito ele vai ficando reforçado, certo? E o que a gente precisa é fazer essa parte mais primitiva conversar com essa parte mais, não primitiva, essa parte mais emocional, relacionada a fontes de prazer, a conversar com a nossa parte mais racional. Então quem é meu cliente já sabe que eu sempre uso essa expressão, vamos colocar a emoção para conversar com a razão, né? Então aí a gente aprende, neste momento aqui, a gente está aprendendo que existe uma razão biológica para a gente, neste momento, que a gente está mais ansioso, que a gente está preocupado, que a gente está vivendo esse momento de isolamento, né, de distanciamento social, a gente está longe das pessoas queridas, né? A gente tem tanta gente aí que está longe dos seus pais idosos, e
isso é terrível, né? Pessoas também que estão longe dos seus filhos, que já são casados, têm suas vidas, moram em outras cidades, tá todo mundo distante, todo mundo longe. Isso gera muita ansiedade, né? E quando a gente sente essa ansiedade, o que vai acontecer? A gente vai querer por fontes de prazer na comida, né? E aí, outra coisa que é importante pensar também é o seguinte: esse circuito do prazer que eu contei pra vocês, que ativa a dopamina, que libera a dopamina e traz a sensação de prazer, ele não é ativado só por comida. Ele é ativado por várias outras coisas que geram prazer. E isso é muito importante de você saber, porque você ganha o poder de, ao invés de comer, procurar alguma outra fonte de prazer. Então, assim, eu sempre pergunto também para os meus clientes: qual é o seu prazer na vida? Qual é o seu prazer na vida? O que você tem prazer em fazer? O que você gosta de fazer? Né? E aí cada pessoa tem uma série de coisas que gosta. E podem ser coisas muito simples e que geram muito prazer. Quer ver uma coisa? Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é me jogar no sofá ou na minha cama e assistir séries. Ficar um tempão ali assistindo vários episódios de séries. Isso me dá um imenso prazer, né? E é uma coisa ridícula, boba, que eu posso fazer agora neste momento de distanciamento social, né? Então, assim, o que te dá prazer? Eu quero te perguntar, o que te dá prazer? Coisas simples que eu tenho falado muito aqui. Pessoas, vamos falar em vídeo com as pessoas que a gente gosta, né? Vamos chamar nossos amigos em vídeo. No WhatsApp mesmo dá pra fazer chamada com várias pessoas em vídeo. Vamos bater papo, vamos rir. Vamos falar com as pessoas. Isso gera prazer. E ao invés de você ficar recorrendo à comida, você pode recorrer a essas outras fontes de prazer, certo? Então, cada um tem que pensar aí dentro de si sobre o seu poder de escolha. O que você escolhe? Você escolhe se afundar em comida que te faz mal? Ou você escolhe atividades que podem te gerar este prazer, te gerar essa sensação de bem-estar, ao invés de recorrer à comida, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa pensar. Nós podemos fazer essa ponte entre a nossa emoção e a nossa razão. Nós podemos, não, nós devemos fazer. E eu vou te dar algumas dicas daqui a pouco do que você pode fazer, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar pra vocês. E aí eu quero falar de uma coisa pra vocês. Eu falei que são circuitos neuronais, são caminhos cerebrais que envolvem comunicação entre os neurônios, uma coisa muito complexa, né? Mas que não é nada etéreo, tá formado lá dentro do seu cérebro, certo? Então, quando a gente começa a comer mais comida de verdade, quando a gente vai criando esses hábitos mais saudáveis e se livrando do açúcar, do carboidrato refinado, de todas as tranqueiras da comida industrializada, esses circuitos neuronais vão enfraquecendo, mas eles não somem, eles não desaparecem, eles só ficam mais fracos, enquanto outros circuitos dos novos hábitos vão se formando, certo? Aí o que acontece? Então você tava toda lá bonitinha na sua dieta, igual tem várias pessoas aqui que são alunas lá do Transforma, né? E estavam vindo super bem, super ótimas na dieta, e aí quando começa a situação, ou mesmo se não houvesse pandemia, tá, gente? Mesmo se não houvesse pandemia, é muito comum depois de um processo, né, de perda de peso, de alimentação saudável e tudo mais, você pode ter pequenas recaídas, porque você começa a abrir as sessões demais. E aí o que acontece? Aqueles circuitos que já estavam enfraquecendo ganham força, porque eles eram muito fortes antes. E o cérebro quer isso, o cérebro quer coisas que, né, aquilo que eu expliquei para vocês no início. Ele ele privilegia mecanismos que estão atrelados à sobrevivência. Então ele entende, opa, isso é comida calórica, pode mandar, né? É isso que eu gosto. Então acaba que você reativa, né? E volta a fortalecer esses processos, esses circuitos que estavam enfraquecidos. Então quem estava super bem na dieta e tá começando a perder a mão, precisa ficar muito atento e voltar
e voltar. E aí, como é que volta, Mônica? O que eu tenho que fazer então? Como que eu posso lidar com essa vontade? A primeira coisa eu já falei que é o mais importante. Gente, não tapa o sol com a peneira. Aprende a lidar com a sua ansiedade, aprende a lidar com as vontades, aprende a lidar com os medos, a insegurança. Isso faz parte da vida, certo? E aí, se a gente não lida com isso, a gente vai estar sempre colocando a comida em cima e prejudicando muito a nossa saúde. E mais do que nunca, tenho falado muito sobre isso. Se antes saúde era essencial, agora ela é primordial. Porque a gente precisa, se a gente é infectado e infelizmente, gente, a grande parte da população vai ser infectada. Se vai ficar doente ou não é outra história, mas infectado vai. Quando a vida voltar ao normal, a gente vai se expor, não tem jeito, tá? E aí o que acontece? Se a gente estiver com a saúde em dia, a gente vai responder muito melhor a essa infecção, né? Então agora é a hora de se cuidar, gente. Não bobeia com isso, não, tá? Eu tô pedindo de coração, não bobeia. Como brincava meu pai, não bobeia, não, tá? Então, por favor, cuidem-se. Agora mais do que nunca é a hora. Não gosto de fazer terrorismo, não estou aqui para assustar ninguém, mas vocês estão vendo, vocês são pessoas bem informadas. Vocês estão vendo, né? A alimentação de péssima qualidade causa inflamação e inflamação está sendo um fator de risco para quem é infectado pelo vírus. Então vamos cuidar da qualidade da nossa alimentação, é muito essencial agora, mais do que nunca. E a gente só consegue sair deste modo de ficar respondendo só ao apelo emocional, só comendo por impulso, só comendo sem pensar, se a gente começar a olhar para isso e gerar mais consciência do que está acontecendo. É só assim que você vai conseguir mudar isso, certo? Então, como que a gente faz, gente? Ah, Mônica, então tá, eu tô morrendo de vontade de comer um doce, eu vou fazer o quê? Bom, voltar. Primeira coisa, vai tentar distrair a sua mente. Eu falei disso numa live, não sei se foi lá no Transforma, se foi aqui, acho que foi no Transforma. Que eu falei o seguinte, adia um pouco a vontade, a decisão de comer. Então veio uma vontade, eu vou fazer um bolo de chocolate. Espera um pouco, né? Fala assim, tá, eu vou fazer mais tarde, agora eu não vou fazer não. E se engaja em outra atividade. E vai fazer outra coisa, vai fazer uma coisa legal pra você, tá? Outra coisa, come comida de verdade. Você tá com vontade de comer alguma coisa? Então, dá pro seu corpo comidas prazerosas também, mas que não são tão ruins. Então aqui vocês sabem que eu defendo a low carb, gorduras boas, gorduras de qualidade. Então se você tá com vontade, se o seu cérebro tá pedindo para alimentar esse prazer de comer aí, esse sistema dopaminérgico tá precisando de prazer, então que tal você dar uma comida de verdade para ele, rica em gorduras boas, né? Então por que você não pega uma porçãozinha de azeitona com queijo e vai comer? Né? Por que você não pega só o queijo? Ou por que você não pega, já que a vontade é de doce, você não pega uma fruta e uma porçãozinha de castanha? Vai ser muito melhor do que você comer doce, açúcar, carboidrato, tá? Então, vai fazendo essas substituições, vai agindo racionalmente, gente. Vamos colocar, sim, a emoção para conversar com a razão, né? Não haja por impulso, adie um pouco. Fala assim, eu não vou fazer isso agora, acho que amanhã eu faço isso, não vou fazer. Adia, se envolve em outra atividade. Come comida de verdade, se for o caso, né? Faça coisas tipo uma bananinha com canela. É muito melhor do que você comer um doce, tá? Mesmo que banana não seja uma fruta tão recomendada dentro da low carb, vai ser melhor do que você comer doce. Pega um iogurte, bate com uma fruta, adoça com xilitol, né? Mas não cede, sabe por quê? Você vai estar alimentando esses circuitos neuronais que vão continuar te pedindo mais comida, né? E fortalecendo aquilo que você já tinha enfraquecido antes com comida de verdade. Então foca nisso,
tá? Foca nessas ações. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo para os meus clientes: toma um chá desses chás de fruta, tipo maçã com canela, né? Pode até, eu tomo chá sem açúcar, tá? Mas se for o caso, se você for muito formiga, põe um pouquinho de xilitol e toma esse chá quando vier essa vontade de comer doce, tá? Eu vou responder as perguntas de vocês. Podem fazer pergunta, tá, gente? Como eu sempre falo, não gosto de live monólogo, não. Pode fazer pergunta aqui que a gente vai conversando, tá? Então, a Jane tá perguntando, doce low carb pode? É preferível do que um doce tradicional com açúcar, farinha de trigo e todas as outras tranqueiras, tá? De novo, sabe, Jane? Eu sempre falo isso também. A gente não deve abusar das receitinhas low carb. Mas no momento de crise, é preferível você comer isso do que você comer um outro tipo de doce, tá? Então, pensa aí um pouquinho sobre isso. A Silvana tá falando que fez isso hoje, comeu banana com canela. Então, gente, vai agindo mais racionalmente. Não vai cedendo. Não cede. Fica forte, tá? Acho que tem uma coisa que eu falo que eu sempre falo, eu falo nas lives, todas as lives. Então, assim, vocês já me ouviram falar nisso. Quem é meu cliente já ouviu também. A gente que fez dieta a vida inteira e que fracassou em muitas dietas, porque fazia coisas que não eram tão dietas e que não funcionam mesmo, né? Nós temos uma sensação de fracasso, de que a gente não dá conta e de que a gente não é forte e que a gente não consegue. Então, o que eu quero falar pra vocês é se apoderem disso aí, comecem a fazer, porque com o tempo você vai ganhando força, você vai confiando mais em você, você vai vendo que você dá conta sim, tá? Então, é muito importante que você pare, né, essa live que eu fiz, agora que eu lembrei em que live eu falei sobre isso, eu fiz uma live lá no perfil do Transforma, essa live tá no YouTube do Transforma, tá? Depois eu vou colocar o link aqui pra vocês nos stories. E eu falei sobre isso, sobre essa questão da gente resgatar, parar de achar que a gente não consegue, entender por que a gente não conseguia antes, quais eram os erros que a gente cometia antes, para não cometer esses mesmos erros agora, né? Então, as pessoas mudam, nosso cérebro muda, temos condições de criar novos hábitos, nós só precisamos de metodologia para isso, de atenção, de maior consciência. É disso que a gente precisa, tá? Não é nada de outro mundo. As pessoas que conseguiram emagrecer, que tiveram sucesso, elas não são pessoas assim de outro mundo, com uma força de vontade inabalável e que nunca erraram. Elas erraram sim. Elas comeram errado sim durante a dieta, mas elas não desistiram, elas foram em frente, elas insistiram, elas persistiram. Então é isso que as pessoas precisam entender. E aqui, neste momento, isso também eu nem me preocupo muito, porque eu sempre falei isso. Independente de pandemia, eu sempre falei que o nosso objetivo tem que ser saúde, em primeiro lugar. Saúde, saúde, saúde. Estética, emagrecimento, ficar magra, sarada, é outro momento, é a cereja do bolo, não deve ser a nossa preocupação fundamental. Nossa preocupação é ficar saudável. Só isso, tá? E aí, quando a gente tem isso em mente, tem esse valor da saúde, então tem que desenvolver esse valor. O que você valoriza? O que é importante para você? Aí sim você vai conseguir fazer as mudanças que você quer. Mas se ficar só no choramingueiro, no falando, não dou conta, não tem força de vontade, aí não dá. Não vai sair nunca do lugar mesmo, né? Então, é esse recadinho que eu queria dar para vocês em relação a entender que existe um mecanismo fisiológico por trás disso, mas que a gente pode parar de alimentar esse mecanismo colocando a emoção para conversar com a razão, né? E agora eu queria contar para vocês a novidade que eu falei que eu ia trazer para vocês. Por essa época mesmo, já seria o momento de eu abrir a minha mentoria, mais uma turma da minha mentoria Mente Leve, Corpo Leve, que é uma mentoria que eu faço em grupo, tá? Mentoria e coaching, as duas coisas andam juntas no meu trabalho, tá?
e eu iria abrir uma turma por agora mesmo, mas eu dei uma freada porque eu não sabia se as pessoas estavam ligadas nisso, mas eu resolvi ouvir meu coração e resolvi que eu ia abrir sim esse grupo de mentoria. E aí o que eu estou fazendo para ajudar todo mundo, para fazer as pessoas que acham que não tem condições agora de fazer, é um preço muito especial para as pessoas engajarem agora neste grupo, que é uma forma, de ajudar vocês. Se a pessoa não tinha a possibilidade financeira de fazer um coaching individual, por exemplo, comigo, ela tem essa oportunidade de entrar no grupo. É um grupo pequeno, no máximo 10 a 12 pessoas. Se precisar, eu monto mais de um grupo, mas eu nunca coloco muita gente num grupo só. E esse grupo é focado em mudança de mentalidade, mudança da sua forma de ver o processo de emagrecimento, certo? Não, Paty, não tem cardápios, tá? Eu não sou nutricionista, eu não posso passar cardápios. O meu assunto com vocês é ajudar vocês a mudarem a mentalidade, fortalecerem, uma mentalidade que ajuda vocês a se colocarem em ação, que ajuda vocês a realizarem as coisas que vocês precisam. Então não tem cardápio. Eu posso, como mentora, eu posso ajudar vocês a fazerem melhores escolhas alimentares, mas não com cardápio. O cardápio, Paty, você que vai fazer o seu próprio cardápio, tá? A gente tem muita orientação em relação ao que é comida de verdade, isso eu posso fazer, eu posso falar para vocês, dar dicas do que preparar, de como preparar, mas eu não posso fazer cardápios, tá bom? Então, eu estou colocando aqui também para vocês, não vou fazer um lançamento muito grande, tô fazendo uma coisa que é só para quem gosta de estar aqui comigo, para quem me ouve sempre aqui nas lives, Tem tantas pessoas que estão aqui comigo sempre que eu abro live, então é minha forma de colaborar com vocês, abrindo a oportunidade de vocês entrarem para a mentoria Mente Leve, Corpo Leve, por um valor bem mais em conta. Quando terminar a live, eu vou colocar o link, tá? Da página, um post do meu site, para vocês lerem tudo como vai funcionar. Nós vamos começar no dia 16, na quinta-feira que vem. Não é vídeo, tá? Não é vídeo gravado, é ao vivo comigo, Tem uma sala virtual onde todas as pessoas entram, por isso que tem que ser um grupo pequeno para eu conseguir dar atenção para todo mundo. E os temas que eu quero propor para vocês refletirem a gente vai conversar ao vivo, Na hora, você vai ter a oportunidade de conversar comigo na hora. São 8 encontros assim, tá? E você vai aprender muito sobre pensamentos sabotadores, Quais são os seus principais pensamentos sabotadores? O que fazer para lidar com eles, O que fazer diante dessas vontades de comer? O que fazer quando dá vontade de desistir de tudo? Maior clareza, maior consciência do que tem te impedido de emagrecer. Então, o coaching associado à mentoria, ele traz muita consciência e muito autoconhecimento. E é só assim que vocês vão evoluir. Eu gosto de... São 8 sessões, deixa eu só responder aqui a Paty. São 8 sessões, tá? 8 encontros. E olha só que legal. No coaching individual, quando a pessoa me contrata para trabalhar só com ela, as sessões têm duração de 1 hora, tá? Neste formato, as sessões têm duração de 1h30, tá? Então, vocês ainda ganham mais meia hora. Uma vez por semana, 8 semanas, então são 2 meses de acompanhamento. Quando vocês virem o valor, vocês vão falar assim, meu Deus, tá? Eu não vou falar aqui o valor, porque eu quero que vocês entrem e leiam, para vocês entenderem o que vocês vão levar, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct e eu terei maior prazer em conversar, esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a isso, tá? Ah, Mônica, não sei se é pra mim, Mônica, não sei se vai dar, Mônica, me chama que a gente conversa, tá? E aí, é o que eu falei, Daisy, eu coloco no máximo 12 pessoas. Quando aparece um volume muito grande de pessoas, eu divido em vários grupos. Eu prefiro assim do que ter um grupão, tá? Então, é no máximo 12 pessoas por grupo,
tá? Que é o que eu consigo controlar, que é o que eu consigo dar atenção. Tem material, então hoje eu vou mandar material para vocês pelo e-mail, para vocês acompanharem as aulas, atividades, muitas coisas, né? Muitos exercícios, muitas reflexões, muitas coisas para vocês ampliarem a consciência de vocês e entenderem por que raios vocês não conseguem fazer as coisas para atingir a saúde, ter o peso, a leveza que vocês querem, a leveza tanto do corpo quanto da mente. Não existe corpo leve numa mente pesada, né? Numa mente que tá ainda atrelada a coisas do passado, a pensamentos que não servem mais. Não dá, não funciona, né? Então a gente precisa de uma nova visão de mundo, de um novo jeito de ver as coisas para poder fazer diferente, né? Como qualquer outra mudança de hábito, você não consegue fazer nada se você não ampliar um pouco a sua visão. É como, por exemplo, quando você quer, sei lá, aprender uma atividade nova do seu trabalho, você precisa ampliar a sua visão, né? Mas você quer muito aprender, você precisa dessa nova função para ser promovido, por exemplo, você precisa dessa nova habilidade para ser promovido, você precisa ampliar sua mente para aprender, não é isso? Então no processo de emagrecimento é isso, a gente precisa quebrar aquelas ideias que a gente tem, que a gente traz da vida inteira, que só nos atrapalham para poder dar conta de fazer as coisas que a gente sabe. Quantas vezes vocês já pegaram um planejamento alimentar e engavetaram, colocaram na gaveta e nunca mais olharam para eles? Foram na nutricionista e nunca mais pegaram para eles. Por isso, Paty, quando você me pergunta se vai ter cardápio, eu acho que mesmo quando eu for nutricionista, que eu estou, né, se vocês não sabem, eu tô no 3º ano de nutrição aqui na UFMG. E eu acho que nem quando eu me formar nutricionista, eu vou passar cardápio. Sabe por quê? Eu gosto de dar autonomia para as pessoas cuidarem da sua própria vida. Vocês vão ficar dependendo de cardápio até quando? Vocês vão querer cardápio pro resto da vida? Né? Vocês vão querer seguir dieta pro resto da vida? Ter alguém falando pra vocês o que vocês vão comer o resto da vida? Não! Vocês precisam criar autonomia. Vocês precisam de liberdade, né? Então, essa liberdade, né? Tem aquela frase que fala assim, disciplina é liberdade. Eu tenho um livro incrível que tem esse nome, Disciplina e Liberdade. O livro é um tapa na cara o tempo inteiro, ele não tem tradução em português. E ele é um tapa na cara o tempo inteiro. Porque é isso, a gente só consegue as coisas quando a gente tem disciplina. Mas a gente só consegue disciplina quando a gente quer muito uma determinada coisa. E a gente só quer muito determinada coisa quando a gente tem clareza do que a gente quer pra gente mesmo. Então, um processo de coaching, um processo de mentoria, ele visa isso, gerar essa clareza para que você consiga ter disciplina e fazer o que você quer fazer, o que você se propõe a fazer. Então, fica aqui meu chamado para vocês. Vou colocar o link quando terminar aqui a live e qualquer dúvida vocês podem me chamar que a gente segue conversando, tá bom? Deixe eu ver o que vocês estão falando aqui. Já respondi quantos dias. Quem vive fora pode participar? Pode participar, Paty, mas só tem que lembrar o seguinte, depende do seu fuso horário, tá? Porque as aulas são quinta-feira, 20 horas, tá? Então, dependendo do lugar que você mora, pode ser que o fuso horário seja complicado para você. Então, você faz as continhas aí e vê se vai ser possível para você. As aulas sempre ficam gravadas. Eu gravo e coloco para vocês assistirem depois, tá? Mas o ideal é que se você não puder um dia ou outro, tudo bem, você pode assistir gravado. Mas o ideal é que você esteja comigo, né? É igual o processo de coaching. Eu agendo com a pessoa um horário pra gente estar ali juntas conversando, né? Então, nesse meu formato de mentoria em grupo, você também o ideal é que você esteja ali para ouvir, processar e já me mandar a pergunta, já fazer sua reflexão, né? Já tirar uma dúvida, mas tem a possibilidade de assistir gravado também, tá? Então, veja aí, quinta-feira, 20 horas, se cabe aí no seu fuso horário, tá bom? Quantos dias já falei? São 2 meses, né? E... Ai, que bom, Daisy! Vou colocar aqui pra vocês, tá?
Pois é, Paty, se você tá em Miami, eu imagino, né? Porque a coisa aí tá pegando fogo. Eu não sei como tá Miami, mas a gente sabe que Nova York tá bem complicado, né? Mas essas atividades em grupo, e principalmente qualquer tipo de grupo que vai te ajudar a lidar melhor com a ansiedade, a lidar melhor com esses pensamentos sabotadores, independente do emagrecimento, vai te ajudar muito a lidar com essas situações, né? Porque você tá em Miami, você tá com medo, aqui também tá todo mundo com medo, né? Então o medo é generalizado, né? Então, no meu trabalho eu privilegio isso muito. Pra mim, não adianta ficar falando pra vocês comer comida de verdade se vocês estão atolados em ansiedade. Vamos cuidar da ansiedade primeiro? Então, é um dos tópicos do nosso trabalho juntas, né? Trabalhar a ansiedade que vai ter repercussão em tudo na sua vida. Olha só uma coisa legal pra contar pra vocês. Várias vezes nos meus processos de coaching, as pessoas falavam que é coaching de emagrecimento, né? As pessoas chegavam pra mim e falavam assim: não, Mônica, mas isso que você tá falando, tudo que eu aprendi aqui, dá pra aplicar em qualquer área da vida. Sabe por quê? O coaching, quando ele é bem feito, ele é uma coisa só. Entendeu? Ele serve, ele te traz habilidades pra você lidar com tudo na sua vida mesmo. Certo? Então, eu sou muito suspeita porque eu trabalho com isso, mas eu trabalho de uma forma muito séria, eu estudo muito, né? Eu não tô aqui de brincadeira, eu não fiz uma formaçãozinha qualquer de final de semana e deixei pra lá, só trabalhando com coach já são 4 anos, fora tudo, né, que eu já vinha estudando antes sobre saúde e alimentação. Eu tenho uma formação na área da saúde, eu fui fonoaudióloga por 17 anos, então assim, eu tenho essa veia da pesquisa, essa veia de estudar, né, essa veia científica mesmo, e eu levo isso muito a sério pro meu trabalho, né? Então, como eu falei para vocês, eu faço cursos muito nessa área de neurociência, né, de terapia cognitivo-comportamental, porque o comportamento humano é o meu objeto de estudo, né? Para poder ajudar vocês, porque na minha visão, o emagrecimento, a obesidade, né, no caso, ou as outras doenças relacionadas à alimentação, elas são problemas comportamentais, né? Então a gente precisa entender isso. Não adianta ficar querendo só que as pessoas comam certo, tem que entender por que elas não estão comendo certo, né? E existem uma série de fatores, isso é multifatorial. E isso é algo que eu levo muito a sério e que eu levo para o meu trabalho para ajudar as pessoas a entenderem o que tá acontecendo, que não tá dando certo, tá? O curso abrange outras áreas ou só saúde? Eu não entendi sua pergunta, pá. Ô, Jane, você pode falar pra mim de novo o que você quer saber? Daisy, isso aí é uma coisa, nossa, muito importante. Inclusive, foi pergunta que eu vou responder. Eu abri uma caixa de perguntas essa semana e veio uma pergunta parecida com a sua. Todo mundo comendo errado dentro de casa, fica mais difícil pra mim. Isso é um dos fatores, quando eu falei que a questão da obesidade é muito multifatorial, esse é um dos fatores que é mais desafiante, o ambiente alimentar, né? O ambiente onde você vive determina muito as suas escolhas alimentares, né? Então, a gente tem uma série de estratégias para poder aprender a lidar com isso aí. E o principal deles é fortalecer a sua decisão. O que você quer para você? Porque quando você tem isso muito certo, quando você tem forte quais são os valores, os seus valores alimentares, você lida melhor com o ambiente, certo? Então, é algo que a gente trabalha muito dentro do coaching, tá? Olha aí a Luciméia te respondendo, Deise, que dificulta, mas não é impossível. Não é impossível mesmo, tá? Inclusive, a Luciméia tem uma história legal que ela conseguiu influenciar um monte de gente da família dela a comer melhor, não foi, Luciméia?
Isso aí, gente. Ah, isso, Jane, ótimo. É isso, viu? O coaching de verdade. O coaching bem conduzido. O coaching levado a sério. Vai te trazer ferramentas para você lidar com várias áreas da sua vida, tá? Mesmo que é a mesma coisa, vamos supor que tem alguém que está fazendo coaching de carreira. Ela vai aprender um monte de coisa de carreira, né? De carreira. Ela vai aprender um monte de coisa no coaching que ela vai conseguir levar para outras áreas da vida dela, né? Então, a gente, por exemplo, a gente como coaching tá fazendo auto-coaching o tempo inteiro, né? É por isso que talvez as pessoas possam ter uma percepção assim, nossa, mas a Mônica tá levando tão bem essa questão da pandemia, ela tá sempre alegre. Gente, não, eu tenho meus demônios aqui e que a gente tem que, eu só não me deixo levar, né? Eu podia estar simplesmente, gente, parada, né? Eu tenho reserva financeira, eu me organizo financeiramente para ter uma reserva financeira. Eu podia estar quietinha, falando, não, deixa, depois da pandemia eu falo sobre isso. Não, o trabalho tá me salvando. Estar aqui com vocês fazendo live me salva. Então são coisas que eu aprendi sendo coach, sabe? Estudando sobre isso. Quer dizer, a gente não pode sucumbir às nossas emoções. A gente tem que respeitar as nossas emoções, a gente tem que sentir, se permitir sentir. Lucimeia, minha aluna, sabe qual que é uma das aulas que a gente já fez dentro do Transforma, né, Lucimeia? Se permita sentir, porque só sentindo que você vai saber que o que você tá sentindo você não resolve com comida, tá? Muitas vezes a gente sente e não quer nem saber o que é e já parte para comer, né? E quando você para sentir, para identificar o que você está sentindo, você lida melhor com os sentimentos. Então, assim, esse movimento todo que vocês me vêm fazendo é porque eu estou buscando preencher minha mente, preencher minha vida de coisas boas, né? E dessa possibilidade de ajudar vocês, dessa possibilidade de ser uma sementinha aí para plantar uma transformação para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Alguém tem mais alguma perguntinha sobre essas questões que eu contei hoje, dos sistemas de prazer, de como a gente pode lidar com isso melhor, de quais as substituições que a gente tem que fazer para lidar melhor com as vontades de doce? Me contem aí. Mar! Olha que coisa boa, já está na minha lista. Gente, é porque são tantos assuntos. Se eu for ficar abordando tudo que eu quero falar, vocês vão, coitado vocês vão me aguentar, viu? Mindful Eating tá na lista, viu? Deixa eu ver aqui a pergunta da Bilatriz. Acho que a qualificação é muito importante. Eu comecei meu processo de emagrecimento há 2 anos atrás, entendi que teria de tratar-se múltiplas disciplinas, me encantei tanto que estou fazendo nutrição. Isso aí é tudo, a obesidade, gente, é um problema multifatorial. A gente precisa de entender várias coisas, né? Não é só não coma isso. Se fosse assim, o problema estava resolvido, né? Não coma isso, pronto, acabou. Todos nós aqui que já fomos, né, obesos ou que estão acima do peso, sabemos dos desafios que enfrentamos, né? E não podemos achar que é desafiante, mas tem solução. Tanta gente tem sucesso, né? Então a gente precisa de quê? Das estratégias alimentares certas. E quais são as estratégias alimentares certas? Comida de verdade, tá? Comida de verdade, parar de comer tranqueira. E a gente precisa da mentalidade certa, né? Então aqui do meu lado eu ajudo vocês com essa questão da mentalidade e a aprenderem mais sobre comida de verdade para tomarem as suas próprias decisões, certo?
Então, o cardápio vocês vão aprender a fazer sozinhas, vocês vão aprender a ter liberdade, né? Vocês veem os pratos que eu faço aqui pra vocês, é comida simples, que fica pronta rapidinho, que gera prazer, que é gostosa, porque eu uso um monte de temperinho gostoso. Então, isso é algo que eu posso trazer da cozinha consciente pra vocês também. A minha expertise como uma pessoa que gosta de cozinhar e que sabe algumas coisinhas de cozinha. Então, tudo isso vai estar dentro da mentoria, tá? Tudo que vocês precisarem. Eu tenho, lógico, o programa, o escopo do programa certinho, tudo que eu vou abordar em cada encontro, mas vocês também vão trazer a experiência de vocês e as dúvidas para construir conteúdos novos, né? A partir do que vocês trazem, porque o processo de coaching é baseado no cliente, né? Existe um caminho a seguir, mas é baseado no cliente. Então, aquilo que vocês trazem, a gente também transforma em conteúdo, porque se vocês estão trazendo, é aquilo ali que vocês precisam no momento discutir, certo? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na live e dizer que assim que terminar, tô colocando aqui o link e deem uma olhada. Se tiverem dúvidas, me procurem, mas ouçam o chamado, porque mais do que nunca, gente, ter saúde é muito importante, tá? E vocês precisam de apoio para conseguirem dar esses passos aí e terão o meu apoio e terão o apoio do grupo, porque um grupo se apoia muito também, tá? Ah, um livro tá nos projetos, sabe, Deb? Mas é um projeto e tanto, né? Que precisa de muito planejamento para fazer, para acontecer. Mas tá nos projetos, viu? Eu penso nisso muito. Eu falo, gente, eu já escrevi tanta coisa pro blog, pro Instagram. Eu acho que dá para computar as coisas e já escrever um livro, né? E é isso. Pessoal, um beijo bem grande e contem comigo, me chamem se tiverem dúvidas e a gente segue conversando, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.